Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre macroeconomia. Nessa semana nós já abordamos aí dois temas de natureza econômica: o impacto do novo Auxílio Brasil na assistência social e a carga tributária nacional, que atingiu seu maior percentual em 12 anos e segue atrapalhando o país. Mas hoje nós vamos falar sobre números positivos que têm sido muito desprestigiados no debate público. Eu estou falando sobre o aumento da geração de riquezas no país e a queda no desemprego. A gente também vai tratar de alguns recordes recentes da nossa economia: o recorde em investimentos na Bolsa de Valores, o recorde de lucratividade das empresas listadas e também os recordes do nosso comércio exterior. Vamos começar pela preocupação mais urgente do trabalhador brasileiro: os números do emprego. Esta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os números mais recentes do emprego no Brasil, conforme levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que considera tanto o trabalho formal quanto o informal. O desemprego recuou 0,7% no último trimestre consolidado, fechando o mês de abril em 10,5%. Além de ser o menor índice de desemprego de toda a pandemia, também é o menor índice de desemprego dos últimos 7 anos, desde 2015, antes da crise provocada pelo governo, ou melhor, pelo desgoverno Dilma Rousseff. E só uma observação lateral: essa queda sensível no desemprego é potencialmente a melhor notícia do ano para o trabalhador brasileiro. Ainda assim, o Jornal Nacional da Rede Globo, noticiário que ainda detém a maior audiência no país, dedicou exatos 35 segundos à veiculação dessa informação sem sequer fazer uma matéria a respeito. Como já disse uma colega aí num ato falho, infelizmente são boas notícias. Mas recapitulando, quando Bolsonaro tomou posse em janeiro de 2019, o desemprego era de 12,3%. No primeiro ano do governo, esse número caiu para 11,9%. Em 2020, vem a pandemia e com ela aquela política radical do fique em casa, a economia a gente vê depois. Uma política que condenou milhões de brasileiros saudáveis ao empobrecimento e ao desemprego, que atingiu seu maior patamar na história, 14,7% em abril de 2021, há exatamente um ano. Mas a economia brasileira demonstrou enorme resiliência e, contrariando a previsão de especialistas, mesmo com as restrições da pandemia, o emprego cresceu muito em 2021. Segundo o novo CAGED, o Brasil gerou 2.730.000 vagas de emprego com carteira assinada só em 2021. Trata-se da maior geração de postos de trabalho em apenas um ano, equivalente a mais de 7.400 contratações por dia. Umas 310 carteiras assinadas por hora. Só para efeito de comparação, nos últimos 2 anos do PT no poder, 2015 e 2016, o CAGED apontou a extinção de mais de 2.800.000 postos de trabalho. Em outras palavras, em um ano de pandemia, o Brasil praticamente criou a mesma quantidade de empregos que o PT destruiu em 2 anos de Dilma e companhia. E os números do emprego seguem melhorando em 2022, não apenas despiorando, como a imprensa militante adora dizer, disseminando aí o seu pessimismo politicamente enviesado. Ainda de acordo com o CAGED, no acumulado do ano, de janeiro a março, foi registrado saldo positivo de 615.000 empregos de carteira assinada. E voltando a falar do IBGE, segundo o Instituto, nesse trimestre, encerrado agora em abril, o número de pessoas ocupadas é o maior da série histórica. E a massa salarial, que é a soma dos rendimentos auferidos por trabalhadores, aumentou em mais de 3 bilhões de reais em comparação com o último trimestre e em mais de 4 bilhões e 425 milhões de reais em comparação com o mesmo período no ano passado. Será que esses números não mereciam um pouco mais que 30 segundos no principal telejornal da maior emissora do país? No bloco anterior, nós já analisamos os números do desemprego, ou melhor, do emprego. Afinal de contas, segundo o IBGE, a população desempregada está em seu menor patamar desde 2015 e a população ocupada é a maior já registrada. Paralelamente, o novo CAGED aponta a criação de 3.800.000 postos de trabalho formal desde janeiro de 2019, apesar da pandemia, da guerra na Europa e da guerra política travada aqui no Brasil nos últimos anos. Uma guerra em que a imprensa tomou lado e partido sem o menor pudor, chegando ao ponto de introduzir boas notícias com o advérbio infelizmente. Aliás, uma colega da Globo News, quando foi confrontada com os bons números da economia, bolsa de valores, fortalecimento do real, os investimentos estrangeiros no país, etc., fez uma crítica antológica. O Brasil não melhorou,
O mundo é que piorou bastante. Mas, como ensina a sabedoria popular, em terra de cego, quem tem olho é rei. Eu acho que o contexto global deve ser considerado se nós queremos fazer uma análise justa, uma crítica intelectualmente honesta sobre a economia do país. Se o mundo inteiro vai muito mal, com recessão, com inflação e com desemprego, e ainda assim o Brasil se destaca, ainda que um pouco, talvez seja o caso de admitir, de reconhecer, de aceitar que nós estamos no caminho certo. Para que torcer contra? O fato é que também nessa semana o IBGE divulgou os dados sobre a geração de riqueza no país no primeiro trimestre do ano. Segundo o Instituto, o Brasil cresceu 1% entre janeiro e março em comparação com os 3 últimos meses de 2021. Para efeito de comparação, a economia da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne aí 39 nações, ficou estagnada nesse começo de ano e registrou uma alta de apenas 0,1%. Da mesma forma, os países da zona do euro, que cresceu só 0,3%. Já no caso do G7, as 7 maiores economias do mundo, houve uma leve retração, queda de 0,1%, e muito disso puxado pelos Estados Unidos, que registraram um tombo de menos 1,5%. Enquanto isso, puxado pelo setor de serviços, o mais prejudicado pela paralisação econômica na pandemia, o PIB nacional cresceu 1% no primeiro trimestre e tornou as projeções para 2022 um pouco mais otimistas, ou pelo menos menos pessimistas. O mercado estima um crescimento entre 1,2% a 1,6% da economia nacional. Se o bom prognóstico se confirmar no final do ano, a gente já até conhece a narrativa. Não foi o Brasil que melhorou, o mundo é que piorou. Bom, uma parte importante dessa geração de riquezas no país está ligada ao crescimento das exportações, um fator fundamental para garantir uma balança comercial positiva, a entrada de dólares no país e, consequentemente, a valorização do real. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil fechou abril com um superávit de quase 19 bilhões de dólares no acumulado dos 4 primeiros meses do ano. É o maior valor para esse período na série histórica, assim como a corrente de comércio, que é a soma de exportações e importações, que também é recorde. Os números atualizados da B3, a nossa Bolsa de Valores, também causam entusiasmo. Já no primeiro trimestre, o saldo de investimentos estrangeiros superou 67 bilhões de reais, quase 70% de todo o volume aplicado aqui em 2021. A propósito, as duas cifras são recordes históricos, assim como os lucros divulgados pelas empresas listadas na Bolsa Brasileira. Todos esses dados são divulgados aí de forma muito tímida para o grande público, mas eles são essenciais para compreender a realidade econômica desse nosso país, que vem superando muitas expectativas e muita torcida contra. Muito obrigado, não percam as esperanças no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.